Literatura assistida, a leitura que te acompanha. A tragédia de Hamlet, príncipe da Dinamarca. Ato 4, cena 7. O gabinete do rei, envolto na penumbra da tarde que se adensava, via-se agora ocupado por duas figuras cujas almas ardiam em chamas distintas, mas igualmente perigosas. Cláudio, sentado em seu trono, mantinha as mãos pousadas sobre os braços de madeira esculpida, seus olhos fixos em Laertes, que se postara diante dele com a rigidez de uma espada prestes a ser desembainhada. O ar entre eles estava carregado de uma tensão que parecia vibrar nas paredes de pedra. O rei foi o primeiro a quebrar o silêncio, a voz grave e convincente, como quem selasse um pacto solene. Agora vossa consciência deve selar minha absolvição, e deveis colocar-me em vosso coração como amigo, visto que ouvistes, e com ouvido conhecedor, que aquele que matou vosso nobre pai perseguiu minha vida. Laertes inclinou a cabeça, reconhecendo a verdade das palavras, mas seus olhos ainda mantinham a desconfiança. Perguntou, com uma calma que mal ocultava a fúria subjacente. Assim bem parece. Mas quisei-me porque não procedeste contra essas proezas, tão criminosas e capitais por natureza, conforme vossa segurança, sabedoria e todas as coisas mais. Fostes principalmente instigado. Cláudio suspirou profundamente, como quem relembra dores antigas, e ergueu 2 dedos diante do rosto, enumerando suas razões. Oh, por 2 razões especiais, que para vós, talvez, pareçam muito desnervadas. Mas para mim, são fortes. Fez uma pausa, e sua voz tornou-se mais suave, quase confidencial. A rainha, sua mãe, vive quase por seus olhares, e, por mim, minha virtude ou meu flagelo, seja qual for. Ela é tão conjuntiva minha vida e alma que, como estrela não se move senão em sua esfera. Não poderia viver sem ela. Ergueu a cabeça, e um tom de amargura invadiu-lhe as palavras. O outro motivo, por que eu não poderia comparecer a um julgamento público, é devido ao grande amor que o povo em geral lhe dedica, que, mergulhando todas suas faltas em seu afeto, converteriam, como a fonte que transforma madeira em pedra, seus grilhões em graças. De modo que minhas flechas, demasiado levemente embaladas para vento tão alto, teriam revertido o meu arco novamente, e não aonde as havia mirado. Laertes ouviu em silêncio, e quando o rei terminou, suas palavras saíram lentas, pesadas pela dor acumulada. E assim perdi um nobre pai, uma irmã levada a termos desesperados, cujo valor, se os elogios podem retroceder, ergueu-se desafiador no monte de toda a era por suas perfeições. Seus olhos brilharam com um lampejo de determinação feroz. Mas minha vingança virá. O rei ergueu-se do trono e aproximou-se de Laertes, sua voz agora, com um tom de cumplicidade sinistra. Não percais o sono por isso. Não deveis pensar que somos feitos de matéria tão plana e embotada que podemos deixar nossa barba ser abalada pelo perigo e considerá-lo passatempo. Em breve ouvireis mais. Eu amava vosso pai, e amamos a nós mesmos, e isso, espero, vos ensinará a imaginar. A frase ficou suspensa no ar, interrompida pela entrada apressada de um mensageiro, que avançou sem cerimônia, trazendo na mão um pergaminho lacrado. O rei voltou-se, a voz cortante. E agora? Que notícias? O mensageiro curvou-se e respondeu, estendendo os documentos. Cartas, meu senhor, de Hamlet. Esta para vossa majestade, esta para a rainha. Cláudio ergueu as sobrancelhas, surpreendido. De Hamlet. Quem as trouxe? O mensageiro explicou, com um encolher de ombros. Marinheiros, meu senhor, dizem. Eu não os vi. Foram-me dadas por Cláudio. Ele as recebeu daquele que as trouxe. O texto original traz Cláudio. Contudo, pela lógica do enredo e considerando a cena anterior, acredito que foi um erro com os nomes de personagens. O correto deveria ser Horácio. Optou-se por manter o original em respeito à tradição textual.
Voltando ao rei, este fez um gesto de despedida. Laertes, ouvi-las eis. Deixai-nos. O mensageiro retirou-se, e Cláudio rompeu o selo da carta, percorrendo as linhas com os olhos. Sua expressão, a princípio apenas atenta, transformou-se gradualmente numa máscara de perplexidade. Leu em voz alta, para que Laertes ouvisse. Alto e poderoso. Sabereis que estou colocado desprovido em vosso reino. Amanhã solicitarei licença para ver vossos reais olhos, quando, primeiro pedindo vosso perdão para isso, contarei as ocasiões de meu súbito e mais estranho retorno. Hamlet. Baixou a carta e fitou Laertes, seus olhos estreitados em desconfiança. Que deve significar isto? Todos os demais voltaram? Ou é algum abuso e nada disso? Laertes aproximou-se, examinando o papel que o rei lhe estendia. Conheceis a letra? É a escrita de Hamlet. Voltou a ler trechos da carta, murmurando para si mesmo. Desprovido. E num pós-escrito aqui, diz: sozinho. Podeis aconselhar-me? Laertes devolveu a carta, sacudindo a cabeça com um gesto de impotência. Estou perdido nisso, meu senhor. Seus olhos, porém, adquiriram um brilho novo, quase de prazer antecipado. Mas deixai-o vir. Aquece a própria doença em meu coração, que viverei e lhe direi aos dentes. Assim fizeste. O rei aproximou-se ainda mais, conspiratório. Se for assim, Laertes, como deveria ser assim? De que outro modo? Sereis regrado por mim? Laertes ergueu uma mão, num gesto de advertência. Sim, meu senhor, contanto que não me sobreregreis para uma paz. Cláudio sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos. Para vossa própria paz. Começou a andar de um lado para o outro, traçando o plano em voz alta. Se ele agora retornou, como desistindo de sua viagem, e que não pretende mais empreendê-la, eu trabalharei para uma façanha, agora madura em meu desígnio, sob a qual não terá escolha senão cair, e por sua morte nenhum sopro de culpa respirará. Até sua mãe isentará a prática e a chamará acidente. Laertes ouviu, e um sorriso lento e perigoso desenhou-se em seus lábios. Meu senhor, serei regrado. Tanto mais, se pudesseis concebê-lo de modo que eu pudesse ser o instrumento. O rei acenou, satisfeito. Então, deteve-se e fitou Laertes com um olhar avaliativo. Cai bem. Tende sido muito falado desde vossa viagem, e isso aos ouvidos de Hamlet, por uma qualidade na qual, dizem, brilhais. Vossa soma de partes não arrancou juntas tal inveja dele quanto fez aquela única, e aquela, em meu respeito, do cerco mais indigno. Laertes franziu o senho, curioso. Que parte é essa, meu senhor? Cláudio recomeçou a andar, a voz adquirindo um tom quase lírico ao descrever. Uma verdadeira fita no chapéu da juventude. Ainda necessária também, pois a juventude não fica menos bem com a libré leve e descuidada que veste do que a idade assentada com suas gibelinas e vestes, importando saúde e gravidade. Deteve-se, como se a memória o transportasse. Há 2 meses, aqui havia um cavalheiro da Normandia. Eu mesmo vi servir contra os franceses, e eles são bons a cavalo, mas este galante tinha feitiçaria nisso, cresceu em seu assento, e a tal feito maravilhoso trouxe seu cavalo, como se tivesse sido incorporado seminaturado com a brava fera. Tanto ultrapassou meu pensamento que eu, na forja de formas e truques, fico aquém do que ele fez. Laertes perguntou, com interesse crescente. Um normando, não foi? Um normando. Laertes exclamou, sugerindo o nome. Por minha vida, Lamont. Ele mesmo. Laertes sorriu, com um orgulho mal disfarçado. Conheço-o bem. Ele é de fato o broche e gema de toda a nação. Ele fez confissão de voz e deu um relato tão magistral de arte e exercício em vossa defesa, e especialmente por vossa rapieira, que exclamou que seria um espetáculo de fato se alguém pudesse igualar-vos. Os esgrimistas de sua nação, jurou, não tinham movimento, guarda nem olho, se vós os opusesseis. Fez uma pausa, deixando o elogio assentar-se. Senhor,
Este relato dele envenenou tanto Hamlet com sua inveja que ele nada pôde fazer senão desejar e implorar vossa súbita vinda para jogar com ele. Ora, agora, fora disso. Laertes interrompeu, impaciente. O que disso, meu senhor? O rei deteve-se diante de Laertes, e fixou os olhos nos seus, com uma intensidade que parecia querer perfurar-lhe a alma. Laertes, era vosso pai querido para vós? Ou sois como a pintura de uma mágoa, uma face sem coração? Laertes recuou um passo, como se recebesse um golpe, e perguntou, a voz tensa. Por que perguntais isto? Cláudio explicou, com uma calma calculada. Não que pense que não amáveis vosso pai, mas porque sei que o amor é começado pelo tempo, e porque vejo, em passagens de prova, que o tempo qualifica a centelha e o fogo dele. Há dentro da própria chama do amor uma espécie de pavio ou morrão que a diminuirá, e nada permanece em uma bondade igual, pois a bondade, crescendo uma pleurisia, morre em seu próprio excesso. O que faríamos? Deveríamos fazer quando quiséssemos, pois este querer muda e tem diminuições e delongas tantas quantas são línguas, mãos, acidentes. E então este dever é como um suspiro pródigo, que fere ao aliviar. Aproximou-se novamente, a voz tornando-se um desafio. Mas, ao centro da úlcera, Hamlet volta. Que empreenderíeis para mostrar-vos filho de vosso pai em feito mais do que em palavras? Laertes respondeu sem hesitar, a voz firme como a lâmina que desejava empunhar. Cortar sua garganta na igreja. O rei sorriu, um sorriso de aprovação sombria. Nenhum lugar, de fato, deveria santuarizar o assassinato. A vingança não deve ter limites. Aproximou-se, e sua voz tornou-se mais tensa. Mas, bom Laertes, fareis isto. Mantende-vos recolhido em vossa câmara. Hamlet retornado, saberá que haveis chegado. Colocaremos aqueles que elogiarão vossa excelência e porém um verniz duplo na fama que o francês vos deu. Trazer-vos-ei, em suma, juntos, e apostaremos em vossas cabeças. Ele, sendo negligente, muito generoso e livre de toda maquinação, não examinará os foretes. De modo que, com facilidade ou com pequeno embaralhamento, podeis escolher uma espada não embotada e, num golpe de prática, retribuí-lo por vosso pai. Laertes ouviu, e uma chama maligna acendeu-se em seus olhos. Farei, e, para esse propósito, untarei minha espada. Aproximou-se do rei, a voz baixa e carregada de um ódio gelado. Comprei um unguento de um charlatão, tão mortal que, apenas mergulhando uma faca nele, onde extrai sangue, nenhum cataplasma tão raro, coletado de todas as simples que têm virtude sob a lua, pode salvar da morte a coisa que é apenas arranhada com ele. Tocarei-me a ponta com esta contaminação, de modo que, se eu ferir levemente, pode ser morte. O rei ergueu uma mão, num gesto de prudência calculada. Pensemos mais nisto. Pesai que conveniência tanto de tempo quanto de meios pode ajustar-nos à nossa forma. Se isto falhasse, e que nosso intento transpareça através de nossa má performance, seria melhor não tentado. Portanto, este projeto deveria ter um apoio segundo, que pudesse sustentar-se se isto estourasse na prova. Começou a andar novamente, os olhos brilhando com a malignidade do plano. Calma. Deixai-me ver. Faremos uma solene aposta em vossas habilidades. Deteve-se bruscamente, com um sorriso de triunfo nos lábios. Já o tenho. Quando em vosso movimento estiverdes quente e seco, como fazeis vossos assaltos mais violentos para esse fim, e que lhe pedir para beber, terei preparado para ele um cálice para o momento, do qual, apenas bebendo um gole, se ele por acaso escapar de vossa estocada envenenada, nosso propósito pode manter-se ali. Ergueu a cabeça, alerta. Mas esperai. Que ruído é esse? A porta abriu-se e a rainha Gertrudes entrou, seu rosto pálido como a cera, os olhos vermelhos de quem chorara. O rei voltou-se para ela com uma preocupação forçada. Como estás? Doce rainha. Gertrudes deteve-se no centro da sala, a voz pesada como se cada palavra lhe custasse um esforço sobre-humano. Ai de mim! Uma desgraça pisa nos calcanhares de outra, tão rápido seguem. Laertes, vossa irmã afogou-se.
Laertes empalideceu, recuando como se tivesse recebido um golpe físico. Afogou-se? A voz escapou-lhe num grito sufocado. Oh, onde? A rainha aproximou-se, e suas palavras pintaram uma imagem tão vívida quanto dolorosa. Há um salgueiro que cresce obliquamente sobre um riacho, que mostra suas folhas grisalhas na corrente vítrea. Lá, com grinaldas fantásticas ela veio. De flores de cuco, urtigas, margaridas e longas púrpuras, a que pastores liberais dão nome mais grosseiro, mas nossas frias donzelas chamam dedos de morto. Lá, nos ramos pendentes, suas ervas coroadas, trepando para pendurar. Uma lasca invejosa quebrou-se, quando abaixo seus troféus de ervas e ela mesma caíram no riacho choroso. Suas roupas espalharam-se largas e, como sereia, por um tempo a sustentaram. Durante o qual ela cantou fragmentos de velhas melodias. Como uma incapaz de sua própria angústia, ou como uma criatura nativa e dotada para aquele elemento. Mas não pôde ser muito até que suas vestes, pesadas com a bebida, puxaram a pobre desgraçada de seu canto melodioso para a morte lamacenta. Laertes, que ouvira em silêncio atordoado, conseguiu articular, com a voz rouca. Ai, então ela afogou-se. A rainha confirmou, com um aceno de cabeça. Sim. Afogou-se. Laertes levou as mãos à cabeça, num gesto de desespero contido, e falou, a voz entrecortada pela dor que lutava para não se transformar em lágrimas. Tens demasiada água, pobre Ofélia, e por isso proíbo-me as lágrimas. Mas ainda assim é nosso truque. A natureza mantém seu costume. Deixa a vergonha dizer o que quiser. Quando estas se forem, a mulher terá acabado. Endireitou-se bruscamente, como se a fúria lhe devolvesse a força. Adeus, meu senhor. Tenho um discurso de fogo, que de bom grado arderia. Não fosse esta loucura, apagá-lo. E, sem esperar resposta, Laertes saiu da sala, seus passos ecoando no corredor como os de um homem que caminha para o próprio abismo. O rei voltou-se para a rainha, que ainda permanecia imóvel, a expressão de desolação estampada no rosto. Tomou-lhe o braço e disse, com urgência na voz. Sigamos, Gertrudes. Quanto tive que fazer para acalmar sua fúria? Agora temo que isto faça tudo recomeçar. Portanto, sigamos. E assim, o casal real deixou o aposento, mergulhando no corredor onde as sombras da noite já se adensavam, enquanto atrás deles, na sala vazia, as velas crepitavam suavemente, como se velassem os fios de uma tragédia que se aproximava inexorável. Continua no próximo capítulo. Deixe seu like, comente, compartilhe e inscreva-se. Colabore para manter esse projeto vivo. Envie um Pix escaneando o QR Code na tela. Você também pode apoiar nosso trabalho no Apoia-se. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Literatura assistida.